O Salmo 147 é atribuído a Davi pela tradição. Quando nós dizemos tradição, nós estamos dizendo que existe um conjunto de estudiosos que costuma dizer: quem deve ter escrito esse salmo foi Davi. Mas esse salmo provavelmente não foi escrito por Davi. Pelo seguinte, quando você lê o Salmo 147, você percebe que o Salmo 147 louva a Deus em razão da restauração de Jerusalém. E Jerusalém foi restaurada depois que ocorreu o cativeiro na Babilônia. Então, o povo de Israel ficou durante 70 anos como escravo na Babilônia. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, Jeremias é o profeta que Deus enviou para o povo, para dizer para o povo: parem de adorar outros deuses, porque foi o Senhor que arrancou vocês do Egito no passado, colocou Moisés como líder de vocês por 40 anos no deserto e depois usou Josué para que vocês tomassem posse das terras que vocês moram atualmente. Então, vocês devem adorar apenas a Deus. E o povo começou a cultuar várias divindades, e eles queimavam incenso para outros deuses, e havia alguns do povo que até sacrificavam os próprios filhos para outros deuses. E Deus levanta o profeta Jeremias e diz para o povo: parem de fazer isso, porque se vocês continuarem a fazer isso, o Senhor enviará Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele virá aqui e vos levará como escravos. Então vocês poderão ficar à vontade para adorar outros deuses em terras estranhas. Como o povo continuou honrando outros deuses, Deus cumpriu a profecia. O rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Israel, invadiu Jerusalém, levou o povo escravo, eles ficaram 70 anos como escravos e depois eles retornaram, depois de 70 anos, para Jerusalém. Quando eles retornaram para Jerusalém, eles retornaram arrependidos. E então reconheceram que Deus foi o Deus que os tirou e os resgatou. Tanto que no livro de Salmos existem os Salmos 113 ao 118, que são conhecidos como salmos que fazem parte do Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel egípcio significa que o povo separou, reservou alguns salmos que eles cantam e que eles entoam quando eles vão até Jerusalém para comemorar a Páscoa. O povo de Israel comemora 3 festas principais. A Páscoa, eles comemoram que Deus arrancou eles do Egito, que eles eram escravos lá, e eles passaram da escravidão para a liberdade. Páscoa significa passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Na época que Jesus morreu na época da Páscoa para dizer que ele agora é o Cordeiro. Lá no Egito, Deus deu uma ordem: matem um cordeiro, peguem o sangue dele, ponham nos umbrais da porta, porque a morte passará, e onde houver a marca do sangue do cordeiro, o filho primogênito, que é o mais velho, será poupado da morte. Onde não houver a marca do sangue, o filho mais velho, o primogênito, será morto, tanto das famílias quanto dos animais. E foi dessa forma que Deus livrou o povo no Egito.
todos os filhos dos egípcios e dos animais dos egípcios que eram primogênitos morreram. O povo do Egito ficou completamente transtornado diante da morte dos seus primogênitos e disseram para o povo israelita: saiam daqui. Então o povo passou, entrou na passagem da escravidão para a libertação. Jesus morreu na época da Páscoa, justamente para dizer: agora vocês não precisam mais do sangue de um cordeiro para registrar nas portas de vocês. Agora, o cordeiro que tomou o lugar do sacrifício do sangue de animais é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, que traz agora a passagem da morte espiritual para a vida. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele traz a passagem do mundo longe de Deus para o mundo perto de Deus. Por meio de Cristo você se reconcilia com Deus. A segunda festa que os judeus comemoram é o Pentecostes. Pentecostes significa o 50º dia, o dia 50. Então, depois de 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49, no 50º dia, no dia 50, que eles haviam saído do Egito, Deus entregou as tábuas da lei para Moisés. E Moisés apresentou a lei ao povo. E ter lei significa que Deus estava dando orientação e direção do que eles deveriam fazer. E a terceira festa que os judeus comemoram se chama a Festa dos Tabernáculos, que também é conhecida como a Festa das Cabanas, onde eles comemoram o livramento que Deus deu para o povo durante os 40 anos que eles estavam peregrinando no deserto. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto até chegarem até a terra prometida, nas terras de Canaã. Então, o povo judeu comemora 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. A Páscoa representa a passagem da escravidão para a libertação. O Pentecostes representa Deus sendo o Deus do povo de Israel, entregando a lei para eles. E a Festa das Cabanas ou dos Tabernáculos comemora que Deus esteve conosco durante a nossa peregrinação. Nessas 3 festas que eles comemoram anualmente, o povo de toda Israel sobe para Jerusalém. Sobe porque Jerusalém fica numa região de montanha. Então o povo sobe em direção a Jerusalém e o povo se reúne, fazem peregrinações para comemorar esses 3 eventos: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa das Cabanas. E quando eles sobem para comemorar a Páscoa, o Salmo 113 até o Salmo 118 são os 6 salmos que eles vão cantando. E esses 6 salmos são salmos que falam que foi Deus que os arrancou da terra do Egito e que deu para eles a libertação da escravidão. Então nós vemos que o povo de Israel, depois que eles retornaram do cativeiro da Babilônia, eles até reuniram um conjunto de salmos para formarem o chamado Halel egípcio, que é o Salmo 113 até o 118, especialmente para cantarem quando eles peregrinam para a Páscoa. E qual é o significado disso? O significado disso é: agora que nós voltamos do cativeiro da Babilônia, agora que nós ficamos como escravos, sendo forçados a adorar outros deuses em terras estranhas e ficamos longe de Jerusalém, agora nós reconhecemos aquilo que o profeta Jeremias disse. Agora nós nos arrependemos e reconhecemos que quem nos tirou do Egito na Páscoa foi o Senhor.
E esse Salmo 147, ele faz parte dos Salmos de Aleluia. O que são os Salmos de Aleluia? São os 5 últimos salmos da Bíblia. Os Salmos 146, 147, 148, 149 e 150. Esses 5 salmos são chamados de Salmos de Aleluia. Eles todos são salmos que falam para louvar a Deus. Vamos aqui dar uma olhada na tela. Você entra no Salmo 146 e o primeiro versículo diz: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Ele é o primeiro salmo de aleluia. É louva ao Senhor. Salmo 147, que é o que nós vamos meditar hoje. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Mas ele começa com louvai ao Senhor. Entra no Salmo 148. Mais uma vez você vê louvai ao Senhor. Vamos no Salmo 149 e você vê mais uma vez louvai ao Senhor. E o último salmo da Bíblia, que é o Salmo 150, também começa assim: louvai ao Senhor. Então, esses últimos 5 salmos são chamados de salmos de aleluia. A aleluia significa louvai ao Senhor. Eles são salmos que são salmos de louvor ao Senhor. Os 5 últimos salmos. E esse Salmo 147, cada um desses salmos louva ao Senhor por alguma razão, por algum motivo. O Salmo 147, especificamente, ele é um salmo que louva ao Senhor, porque foi o Senhor que resgatou o povo lá do Egito. Do Egito não, da Babilônia. Esse Salmo 147, ele é um salmo de louvor a Deus quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Então eles estão comemorando aqui no Salmo 147, louvamos ao Senhor porque ele nos trouxe restauração. Nós fomos para o cativeiro da Babilônia, mas nós voltamos. Esse é o tema do Salmo 147. Agora, no texto massorético, o texto massorético é o texto da Bíblia original. O título desse salmo é Louvai ao Senhor, vírgula, pois ele edifica Jerusalém. Justamente o título é esse, Louvai ao Senhor, pois ele edifica Jerusalém, no sentido de que é o próprio Deus que reconstrói Jerusalém, que Deus traz de volta o povo de Jerusalém. Se você ler o livro de Neemias e o livro de Esdras, você verá ali no livro de Neemias que Neemias era copeiro do rei, na época em que o mundo era dominado pela Pérsia, e ele pede para o rei autorização para retornar para Jerusalém para fazer a reconstrução das muralhas da cidade. E é Neemias que lidera a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém depois que Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Se você ler o livro de Esdras, você vê que Esdras, ele era o escrivão. Ele que vai e retoma a leitura das escrituras, da palavra para o povo de Jerusalém. E se você ler o livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias, você vê que Ageu é aquele profeta que alerta o povo para que eles se dediquem à reconstrução do templo. Porque o templo de Salomão, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles destruíram o templo. E o profeta Ageu fala, se preocupem em reconstruir o templo, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele estava falando que o templo seria reconstruído e que Deus estava novamente com o povo. E o profeta Zacarias é aquele que orienta o povo para que eles se voltem para Deus. Deus preparou Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias para trazer a restauração do povo. E esse Salmo 147, ele é um salmo que louva a Deus por Deus ter feito isso, por Deus trazer a restauração do povo de Jerusalém.
Nas traduções da língua portuguesa, na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, o título desse salmo é Louvai ao Senhor, vírgula, pois ele edifica Jerusalém. É exatamente a repetição da tradução do texto original. E na Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, o título desse salmo é Louvem o Senhor, vírgula, porque ele cura os quebrantados de coração. Então nós vemos que a Bíblia NVI, ela se preocupa em transmitir a revelação que esse salmo nos passa. O povo de Jerusalém estava arruinado, destruído, se sentindo mal porque eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia e eles estavam quebrantados de coração. E esse Salmo 147, ele traz uma mensagem de louvor a Deus, porque Deus restaurou Jerusalém. Então, aqueles corações quebrantados começaram a ser curados. Deus começou a operar uma cura nos corações deles, porque eles estavam retornando para as suas terras, para as suas cidades, para as suas propriedades, relembrando, voltando à sua terra natal. Por isso que a NVI traz essa tradução. Louvem o Senhor porque ele cura os quebrantados de coração. É uma ideia de restauração. Ele restaura, ele cura aquele que foi ferido, aquele que foi quebrantado anteriormente. E foi isso que Deus fez mesmo. Mas o texto original nos aponta o motivo da cura. Deus edificou novamente Jerusalém. Esse salmo aqui ele se divide em 3 partes. A primeira parte é o versículo 1 ao versículo 6, que ele fala que é para louvar ao Senhor. E essa primeira parte, quando fala que é para louvar ao Senhor, ela foi escrita justamente para reforçar a ideia. Não vamos adorar outros deuses nunca mais. Que o profeta Jeremias entregou esse recado para nós e nós fomos realmente lançados na escravidão por 70 anos. O louvor é apenas a Deus. Então, quem escreveu esse salmo é por esse contexto que nós podemos concluir que não foi Davi que escreveu o Salmo 147. Porque o Salmo 147 fala de um tempo de restauração. Davi viveu mais ou menos no ano 1000. E a escravidão para o Egito, para a Babilônia, ocorreu no ano de 586 a.C. Dá uma diferença de mais ou menos 400 anos. Por isso que a tradição fala, foi Davi que escreveu. Mas o que é a tradição? É aquilo que os mais antigos vão passando para as gerações futuras. Ah, o Salmo é de Davi. Costuma-se dizer que o Salmo é de Davi quando você não sabe quem é o autor, porque Davi escreveu a maioria dos salmos. Mas, se você vai no texto original da Bíblia, o Salmo 1 até o 41, todos eles foram escritos por Davi. Então agora, vamos entrar na meditação do Salmo em si. Os primeiros 6 versículos. Louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Versículo 2. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Nós vemos aqui no versículo 2 que ele fala exatamente que o Senhor edifica Jerusalém, que ele congrega, ou seja, que ele reúne os dispersos de Israel. Os dispersos porque depois que ocorreu o cativeiro na Babilônia, o povo de Israel foi se espalhando. A Babilônia dominou grande parte dos territórios daquela época. A Babilônia realmente era uma potência econômica, política e de guerra. E foi dominando várias terras. E vários israelitas que foram para a Babilônia foram migrando para outros territórios. No momento em que o povo teve a oportunidade de reconstruir Jerusalém, o povo voltou para lá.
Então aqui o salmista ele está dizendo: vamos louvar ao Senhor porque ele edificou novamente Jerusalém. Porque ele sara os quebrantados de coração. Os quebrantados é porque o exílio, perderem as propriedades, as ligando-lhes as feridas. E o nosso Deus é digno de louvor porque é Ele que conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Quando o autor, a gente não sabe quem é, escreveu esse Salmo 147, escreve isso, muitos dos judeus, antes de serem levados para o cativeiro, estavam adorando o sol e estavam adorando a lua. Então, esse salmista que escreveu o Salmo 147, quando ele fala no versículo 4, louvem ao Senhor, porque ele edifica Jerusalém, ele sara os quebrantados de coração, ele liga as feridas que o povo agora está voltando, e é ele que conta o número das estrelas e chama todas elas pelos seus nomes. Ele está dizendo assim: agora o povo sabe, não se adoram as estrelas. Não se deve adorar as estrelas, porque é o nosso Deus que sabe o nome delas. E aí, o versículo 5 continua nessa ideia. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes. Ou seja, o versículo 5 é Deus que é o grande. E no versículo 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Ele está dizendo assim: o Senhor agora está nos elevando. Agora os humildes são os judeus, que eles estavam na humilhação de estarem como escravos. O Senhor agora estava elevando eles, retornando eles para Jerusalém. E ele abate os ímpios até a terra. Logo depois que Nabucodonosor venceu, levou eles como escravos, né, com os anos seguintes, Deus derrubou o império da Babilônia e os persas começaram a dominar. Então, depois, e foram os persas, foi Ciro, o persa, que permitiu que o povo começasse, que as primeiras pessoas pudessem retornar para Jerusalém. Já na época de Neemias, era Artaxerxes que estava governando. Era outro rei persa também. Mas foram os persas, ou seja, ele está aqui dizendo: o Senhor eleva os humildes, nós fomos levados como cativos para a Babilônia, mas o Senhor abate os ímpios até a terra. O Senhor acabou com o império da Babilônia, levantou os persas e, sob o domínio dos persas, eles foram autorizados a retornar depois de 70 anos para suas terras. Então eles viram que o povo que os oprimiu foi derrotado e a Babilônia não existiu mais depois disso. Esse é o motivo de louvor ao Senhor. É bom cantar louvores ao Senhor porque ele recupera aquilo que foi perdido. A aplicação prática desses versículos 1 a 6, que é a primeira parte. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada ao Senhor, o Senhor nos coloca em situações difíceis, mas que ele é sádico e quer ver o nosso mal, mas é porque ele quer nos chamar a atenção para que venhamos a nos arrepender, para que venhamos estar com ele, porque ele é o nosso verdadeiro Deus. E ele mostra os nossos equívocos, os nossos erros, assim como ele mostrou para o povo de Jerusalém que eles estavam errados em adorar as estrelas e a lua, sendo que ele é que conta o número das estrelas e sabe o nome de todas elas. A segunda parte e o tempo, e uma segunda lição que tiramos dessa primeira parte: o castigo não é eterno. Ele nos dá uma chance para que nós possamos nos recuperar, para que nós possamos voltar, e ele tem alegria para o seu povo. O castigo só será eterno para aqueles que, depois de serem convocados e chamados, não se arrependerem antes da morte, vierem a morrer fisicamente. Aí o castigo é eterno.
Porque depois da morte nessa vida, você vai ou para o céu ou para o inferno. Mas Deus, enquanto erramos aqui em vida, Ele vai nos dando chances para que possamos nos arrepender e recuperar o relacionamento com Ele. Agora vem a segunda parte, que é o versículo 7 até o versículo 11. O versículo 7 até o versículo 11, o salmista usa para dizer que é Deus que cria todas as coisas. Deus é o Criador e Ele é o sustentador da criação. E o objetivo do salmista é prosseguir honrando e colocando Deus no seu devido lugar, que é o de ser reconhecido como Criador e aquele que sustenta todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Versículo 7 até o 11. Essa é a segunda parte. Deus é o Criador e o sustentador da criação, o Todo-Poderoso. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. 8. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. 9. Que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. 10. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. 11. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Temer a Deus significa o Senhor se agrada daqueles que o reverenciam, que o reconhecem como verdadeiro Deus, que o respeitam e sabem o devido lugar dele, que é no topo, em primeiro lugar, na sua vida. Então ele fala aqui, do versículo 7 ao 11, como nós vemos, que Deus é que reina em relação ao céu. Ele prepara as nuvens, ele prepara a chuva, ele produz a erva nos montes, ele dá o sustento para os animais. Ele não tem prazer na força do cavalo. Porque os homens, eles se deleitam, sentem prazer em dizer, em deixar a sua confiança no seu cavalo, nos seus exércitos. Mas ele está dizendo, Deus não está nem aí para a força do cavalo. E ele não está preocupado se o varão é rápido, ou seja, se ele é destro, preparado para a guerra. Mas o Senhor se agrada daqueles que são humildes, daqueles que reconhecem Ele como o verdadeiro Deus e que esperam na misericórdia dele. Essa é a segunda parte. Deus é digno de ser louvado. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é que sustenta tudo. Ele não precisa da força de nada. Ele não precisa da força de ninguém. E aí a última parte desse salmo vai do versículo 12 até o versículo 20. E essa terceira e última parte é: o Senhor é o restaurador de Israel, é o restaurador de Jerusalém. Então ele fala aqui 12: louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém e que é um monte onde muitas pessoas adoram a Deus. Ele é o monte principal para adoração a Deus. Então você vê no livro dos Salmos, em muitos salmos você vê a menção a Jerusalém como Sião. Então, por exemplo, no Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Por que que o Salmo 125 fala a respeito do monte Sião? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o monte Sião é conhecido por todo o povo de Jerusalém. Então, aqui no versículo 12, ele fala assim: louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião. É a mesma coisa que repetir Jerusalém. Louva, Jerusalém. Sião se refere a Jerusalém. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Versículo 13. Por quê? Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Então aqui nós podemos ver que o salmista está fazendo referência à reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém. Neemias fez a reconstrução das muralhas. E ele está dizendo aqui, é o Senhor que está fazendo isso.
que está restaurando a nossa cidade. Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. 14. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. O que ele está dizendo? Deus trouxe paz para a nossa cidade novamente. E ele trouxe alimento farto para nós. Versículo, veja que no tempo que eles estavam adorando a outros deuses, na época do profeta Jeremias, eles adoravam outros deuses que eram chamados deuses da colheita, que eram chamados deuses da chuva. Aqui, o salmista que escreve o Salmo 147 já fala, é ele que pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. É o Senhor que traz o trigo, não são outros deuses. Versículo 15. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Veja como o povo dá importância para a palavra do Senhor. Eles dão muita importância pelo fato de receberem informação, instrução a respeito do que fazer. Tanto que eles comemoram a festa do Pentecostes, que é o 50º dia em que eles receberam as tábuas da lei de Deus. Porque Deus estava dizendo, olha, o caminho é esse. E tem pessoas que desprezam a leitura da Bíblia. Por isso é tão importante ler a Bíblia. Você vê que o povo judeu se preocupa em ler a Bíblia para saber o que é que deve ser feito para agradar a Deus. E veja, o salmista que escreveu o Salmo 147, ele fala, é ele quem envia o seu mandamento à terra. Que bom que Deus fala conosco. A sua palavra corre velozmente. 16. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Ou seja, é ele que dá a neve, esparge a geada como cinza, ou seja, é ele que cuida do tempo, do clima. Na época do profeta Jeremias, eles faziam cultos para deuses para que viesse chuva. Eles estavam dizendo, a chuva, o tempo, vem por meio desse e daquele Deus. Agora aqui, o salmista do Salmo 147, ele fala, é ele que dá a neve como a lã. Ele dá a neve, ele também dá a lã, ele também esparge a geada como cinza. É ele quem dá a neve, como também dá a lã. Aqui. É esse o sentido do versículo 16. Ele dá a neve, traz o frio. Ele traz a lã para nos aquecer o corpo em relação ao frio. Ele espalha a geada como cinza. Tanto ele espalha a geada, como também ele espalha as cinzas. Versículo 17. Em outras palavras, Deus tem todo o poder. 17. Quem lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Uma pergunta aqui. Quando Deus pega as geleiras, derrete elas, e quando ele decide que vai fazer ficar frio, quem pode suportar aquilo que Deus está determinando? Versículo 18. Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. 19. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Veja o versículo 19, ele mostra a sua palavra a Jacó. Jacó aqui é o antepassado do povo de Israel. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Então eles estão dizendo, foi ele que mostrou a palavra certa para nós, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Versículo 20, não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Nenhuma nação conhece os juízos de Deus. Então, louvai ao Senhor. Você vê que no versículo 12 ao versículo 20, ele continua honrando todo o poder de Deus. Então, esse salmo ele se divide em 3 partes. A primeira parte, versículo 1 ao 6, dizendo que nós devemos louvar ao Senhor, porque foi ele que edificou Jerusalém, reuniu os que estavam feridos, e ele é que conta as estrelas e que realmente tem todo o poder. Aplicação prática, Deus nos dá a chance de nos arrepender, ele nos coloca em situações de ferida, mas depois ele próprio liga a nossa ferida. Depois que ele nos restaura, ele nos cura quando nos arrependemos.
A segunda parte, versículos 7 ao 11, nós devemos louvar a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que realmente governa o céu, a chuva, a terra, os animais, e Ele se agrada dos que temem a Ele. E a última parte, versículo 12 a 20. O Senhor tem poder e sobre todas as coisas Ele envia a sua palavra para restaurar o seu povo. Ele restaura o seu povo. Ele cuida dos mínimos detalhes do seu povo. Do frio, do calor, das situações difíceis, e ele manda sempre a instrução. A última parte destaca muitas vezes aqui, 2 vezes, que o Senhor manda a sua palavra. Ele dá orientação a respeito do que fazer. Podemos dizer que na primeira parte o Senhor, ele é digno de louvor porque ele nos castiga, mas nos castiga para o nosso bem, porque depois ele nos restaura e nos liga novamente a ele. Na segunda parte, ele pode fazer isso porque é ele que, afinal de contas, é o Criador de tudo. E na última parte, quando nós estamos passando pelos sofrimentos da restauração, o Senhor está mandando a sua palavra e corrigindo os mínimos detalhes, mandando a neve, que é o frio, mandando a lã, que é o calor, espalhando a geada e também espalhando as cinzas, para nos fazer ressurgir, para nos fazer ficar restaurados. O Salmo 147, portanto, é um dos salmos de aleluias, de aleluia. Faz parte do conjunto dos últimos salmos da Bíblia, do 146 ao 150, e o motivo do louvor a Deus no 147 é a restauração de Jerusalém. Tanto que o título dele é Louvai a Deus, pois ele edifica Jerusalém. Esse é o título dele no texto original, no texto massorético. E é o mesmo título da Bíblia Ara, Almeida Revista e Atualizada. Essa é a meditação do Salmo 147. Vamos agora fazer algumas considerações gerais sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, no texto massorético, se chama Terrilim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Terrilim significa louvores. O livro de Salmos é um livro que foi composto em 5 etapas. Primeiro eles reuniram o Salmo 1 ao 41, que são todos salmos de Davi, e formaram o livro 1. Em algumas bíblias escritas, você vai abrir e você vai ver ali que na frente do Salmo 1 está escrito livro 1. Na frente do Salmo 42 está escrito livro 2. O que isso significa? Que do Salmo 1 até o 41 corresponde à primeira coletânea de salmos que foi reunida pelo povo de Israel. E eles formaram o primeiro conjunto de salmos, que é do Salmo 1 ao 41, que são salmos escritos por Davi. Quando você abre a Bíblia e você vê em cima do Salmo 42, livro 2, significa que aquele livro, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72, ele foi reunido em um outro momento. Eles formaram o livro 2 dos Salmos, que vai do Salmo 42 ao 72. E nesse livro eles reuniram os salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, Salmo 42 ao 49, o Salmo 50, que foi escrito por Asaf. Asaf era um levita que era responsável pelo louvor a Deus no templo que foi consagrado na época do rei Davi. E ele, junto com os filhos de Coré, fazia parte de um outro grupo que louvava ao Senhor. Depois os Salmos 51 até o 72, que são salmos que foram escritos por Davi, com 2 observações. Os Salmos 66, 67 e 71, eles não se sabe se foi Davi que escreveu, mas a tradição atribui para o rei Davi. E o Salmo 72, não se sabe se foi Davi ou Salomão que escreveu. Mas o último versículo do Salmo 72 fala assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então se entende que foi Davi que escreveu. E então os Salmos 51 até o 72 foram escritos por Davi, na grande maioria. Depois você tem o livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, sendo que os Salmos 73 ao 82 foram escritos por Asaf e seus descendentes. O 83, o autor é desconhecido.
O 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. E o 86 foi escrito por Davi. O 88 foi escrito por Emã. O 89 foi escrito por Etã. E você vê o nome desses homens, Emã e Etã, em 1 Crônicas, capítulo 6, onde existe uma relação da lista dos levitas. Depois você tem o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. O Salmo 91, que é o famoso Salmo da proteção do Altíssimo, alguns dizem que foi Moisés que escreveu, outros dizem que foi Davi. Na prática, não se sabe quem que escreveu. Depois você tem vários autores anônimos que escreveram Salmos 92, 93, 94. O Salmo 95 tem um texto de Hebreus capítulo 4, versículo 7, que fala que quem escreveu o Salmo 95 foi Davi. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz assim: E como disse Davi, ele cita na sequência um texto do Salmo 95. Então, pela via indireta, se diz que o Salmo 95 foi escrito pelo rei Davi. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, não se sabe quem foi o autor. 103, o texto massorético mostra que foi Davi que escreveu. 104, 105 e 106 não se sabe o autor. Então, o livro 4, o povo de Israel foi reunindo vários salmos que foram escritos por vários levitas, sacerdotes, que não se sabe quem são essas pessoas, mas eram salmos que eram usados para honrar a Deus no templo e por essa razão foram reunidos no livro 4 e foram acrescidos no livro de Salmos. Por último, na última etapa da formação do livro de Salmos, eles reuniram o Salmo 107 até o Salmo 150. E aí, eles foram reunindo esses salmos. Esses salmos que eles reuniram no livro 5, eles reuniram o Halel egípcio, né, que nós já falamos, que é o Salmo 103 ao 118. Eles reuniram os cânticos dos degraus. O que são os cânticos dos degraus? São os salmos 120 ao 134. São 15 salmos que o povo canta quando está peregrinando para Jerusalém. E eles são chamados cânticos dos degraus porque, como já mencionamos, Jerusalém fica numa região montanhosa. Então o povo, na época das festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos, que são festas que ocorrem anualmente, quando eles se reúnem para fazer a peregrinação para Jerusalém, eles vão no caminho cantando esses salmos, os 120 ao 134. E por último, tem aqui os salmos de aleluia, que são os salmos 146 ao 150, que são os salmos que louvam a Deus. Então essas são as considerações sobre o livro de Salmos. Uma última consideração é que os Salmos são um livro que traz uma riqueza no nosso relacionamento com Deus, porque são vários autores de várias épocas diferentes que foram reunidos em um livro só e que revelam como as pessoas se relacionaram com Deus. E nós vemos cânticos de louvor, de arrependimento, vemos palavras de lamentação. Salmo 42 está escrito: Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Tem salmos que são lamentação, o Salmo 13, que foi escrito por Davi: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Tem salmos que trazem instrução, Salmo 15, 24. Quem morará no céu? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não fala falso testemunho, aquele que cumpre a sua palavra, mesmo com dano seu. São instruções sobre como fazer para chegar até Deus. E existem imprecações, aqueles salmos em que se pede a destruição dos inimigos. São desabafos, manifestações de sinceridade, orações sinceras a Deus, mas que não podem ser usadas pelos cristãos para desejar a morte dos inimigos. Tem pregadores que ensinam que você pode orar pedindo a morte dos inimigos, porque o Salmo 109, por exemplo, Davi pede a morte do seu inimigo. Então alguns pregadores dizem assim: está escrito no Salmo 109 que Davi pediu a destruição dos seus inimigos, então você pode fazer isso.
Está errada essa interpretação, porque a Bíblia é um livro que tem que ser lido na sua unidade. E quando você lê a Bíblia na sua unidade, o Salmo 94 fala que a vingança pertence somente ao Senhor. Jesus disse em Mateus 5,44 que nós devemos amar os nossos inimigos, e Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: perdoa os nossos devedores assim como nós perdoamos os nossos. E Jesus, quando estava sendo crucificado na cruz, disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, quando você lê a Bíblia na sua unidade, você percebe que nós não podemos desejar a desgraça dos nossos inimigos, mas podemos orar de maneira sincera, dizendo: Deus, o meu coração deseja a morte do meu inimigo. E eu confesso o que está no meu coração. Isso é imprecação. Quando você lê um salmo em que o salmista está desejando a desgraça do inimigo, ele está sendo sincero e desabafando o seu aspecto humano, revelando o que está dentro do seu coração. Mas você pode perceber que os salmistas sempre terminam os salmos dizendo: porém é o Senhor que julga, é o Senhor que tem o inimigo na sua mão. Então, não caia nesse engano de dizer: eu posso pegar o salmo de imprecação e dizer: vou orar para Deus matar o meu inimigo. Mas os salmos são são de variados temas. Essa é a mensagem do Salmo 147, uma mensagem de restauração, de agradecimento a Deus, porque ele trouxe novamente o povo do cativeiro e restaurou a cidade de Jerusalém, e uma aplicação prática para a nossa vida é que Deus sempre vai querer a nossa restauração. Hoje é dia 26 de dezembro e quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos. A maioria dos meses do ano tem 30 dias ou 31, com exceção de fevereiro. Então, nos meses que tem 30 dias, você pode deixar a leitura dos Provérbios 30 e 31 para o dia 30. No mês de fevereiro, você pode pegar o dia 28 e ler o capítulo 28, 29, 30 e 31. E nos anos bissextos, que tem 29 dias em fevereiro, pode deixar para ler o capítulo 29, 30 e 31 de Provérbios no dia 29. Quem lê Provérbios todos os meses por 2 anos seguidos e se preocupa em aplicar o texto, começa a tomar decisões mais inteligentes. E quem faz isso por 5 anos seguidos prospera em todas as áreas da vida. Por isso nós sempre meditamos em Provérbios. Como hoje é dia 26, eu vou deixar aqui um vídeo no canto esquerdo de Provérbios 26, para que você medite em Provérbios 26. Provérbios 26 nos fala a respeito da honra, nos fala contra a preguiça, nos fala contra a falsidade e o cuidado com relação às pessoas que ficam batendo nas nossas costas e fazendo muitos elogios. O Provérbios 26 nos traz muitas recomendações sobre a quem devemos honrar. Tem pessoas que se matam por causa de artistas, cantores, estão perdendo tempo. Essas pessoas não estão nem preocupadas com aqueles que são seus seguidores. Estão preocupados apenas com a sua própria fama. Honre a Deus. O povo aqui de Israel estava adorando e honrando outros deuses. Eles estavam falhando na honra devida ao Senhor. E depois que eles voltaram do cativeiro, eles reconheceram: a honra é somente ao Senhor. E os Provérbios 26 fala sobre honra e fala sobre maldição. A maldição só vem para o lugar correto, assim como uma andorinha tem o seu voo certo e o pássaro tem o seu caminho certo, a maldição vem no caminho certo, no caminho daquele que realizou algo de mal. Então aqui fiz só um spoiler, né? Uma revisão geral de Provérbios 26, mas medite em Provérbios 26. E aqui do lado direito, eu vou deixar o botão para que você se inscreva no canal.
Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. E você que começou conosco desde o dia 1º de agosto, que nós estamos meditando em Salmos, veja que valeu a pena seguir todos os dias meditando em Salmos. Daqui a 3 dias, nós vamos chegar ao Salmo 150 e vamos ter terminado todo o livro de Salmos, né? Cada salmo revelando um aspecto da glória de Deus e nos aproximando dele, para a glória e honra dele. Hoje é dia 26 de dezembro. Você talvez esteja aí pensando a respeito do final do ano, do que você vai fazer para o ano que vem. Coloque como meta para o ano que vem, se você ainda não está nesse projeto, de começar a ler provérbios, de começar a meditar em salmos, de melhorar o seu relacionamento com Deus. Aproveite esses últimos dias desse ano para começar a se achegar a Deus. Tiago escreveu: se vocês se achegarem a Deus, Deus se achegará a vós. O povo aqui de Israel, no Salmo 147, estava agradecendo pela restauração deles com Deus. Deus abençoe, a paz de Jesus e a graça dele sempre. Amém.